Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta tarde, que vamos aqui estar discutindo a coronavírus, a Covid-19 no sistema penitenciário paulista. Nesta tarde, eu, juntamente com o Dr. Wesley Jimenez, faz parte do corpo jurídico do Sindicop, Dr. Isael Tuta, estamos aqui para aproveitar e diminuir o distanciamento que foi provocado pelo isolamento social proposto. Uma vez que nós não estamos tendo os atendimentos presenciais, sentimos a necessidade de estar fazendo isso na tarde de hoje para procurar aproximar a categoria ao sindicato. Podemos, nesta tarde, tirar dúvidas, orientações, procurar saber quais as dificuldades que estamos enfrentando com esse isolamento proposto, que é muito necessário também para o momento, né? E para as considerações iniciais, passo a palavra para o Dr. Wesley. Bem, boa tarde a todos, boa tarde Gilson, presidente, Dr. Tuta, aqui na sala o pessoal do Departamento de Comunicação, jornalistas, Inês e o Lucas, né? Então, respeitando aí a determinação do distanciamento social, a gente decidiu também fazer essa transmissão ao vivo com o menor número de pessoas, né? Então, o departamento jurídico ele é composto por vários advogados, mas hoje estaremos só eu e o Dr. Tuta. Muito embora a gente não esteja fazendo o atendimento presencial por conta aí da determinação do governo do estado, né, do distanciamento social, a gente manteve por várias vias de comunicação o atendimento aos nossos filiados, né, aos servidores do sistema penitenciário paulista. Então, seja por WhatsApp, e-mail, por telefone. Então, todos os advogados do corpo jurídico do Sindicop estão trabalhando remotamente, até porque, muito embora a suspensão dos prazos processuais, conforme a determinação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e da Corregedoria da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem determinado a suspensão até o dia 30 de abril, né? Internamente, os juízes, os serventuários da Justiça, os advogados, né, remotamente, né, continuam trabalhando. Nesse sentido, desde que começou essa situação da pandemia, o corpo jurídico do sindicato ingressou com diversas ações judiciais, tanto coletiva, né? Tanto ações civis públicas, mandados de segurança coletivos, né? Como individual também. Então, os filiados, né, os servidores que estão nos acompanhando nessa live pelo Facebook, né, fiquem à vontade para fazerem questionamentos, né, principalmente nesse momento, né, de pandemia, de distanciamento social, com determinações, né, resoluções do governo do estado, que nesse estado de emergência teve uma série de alterações que atingiu diretamente o dia a dia do servidor penitenciário. Então, exemplo, foram suspensas férias, né, licenças prêmio, né. Ontem, agora recentemente, antes de ontem, a gente teve aí uma resolução do estado também no que tange a questão aí de um terço de férias, né, que a gente vai estar à disposição para estar fazendo todos os esclarecimentos, né, e está também explicando aí de uma forma um pouco mais detalhada sobre as ações judiciais que o jurídico do Sindicop impetrou e, em alguns casos, já teve êxito através da concessão de liminares, né. Bom, as considerações iniciais
da minha parte são essas, né? Doutor Tuta. Boa tarde a todos que nos assistem. Espero que essa live aqui não seja a primeira e muitas outras, porque é uma ferramenta de trabalho bastante útil no dia a dia, mesmo porque sabemos que os servidores, na sua grande maioria, dentre as responsabilidades do dia a dia, tomam conta. Muitas vezes ele está trabalhando à noite, de dia, então aqui ele vai ter como acessar na hora ou posterior, porque vai ficar registrado. Também quero pedir licença aqui, em nome do sindicato, né, e solidarizar aquelas pessoas, famílias e amigos, né, deixar nossos sentimentos em relação às pessoas aí vítimas do coronavírus. O momento não é fácil, o momento é difícil, e por isso que nós estamos aqui. Enquanto vocês estão aí, vocês é que estão trabalhando, muita gente nos seus lares, é vocês que estão trazendo a segurança. Enalteço todos os profissionais da área de segurança, especialmente os agentes penitenciários, porque não é fácil, já é um ambiente totalmente propício a qualquer tipo de doença. Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns. Nós aqui do Corpo Jurídico temos aí visitamos algumas unidades no começo, para ver como estava a situação em relação a equipamentos de EPI, álcool gel, se estava recebendo, se estava atendendo a regularidade. Notamos ali que, da minha parte, não só como estavam recebendo, mas estavam proporcionando aos máscara ali. Isso eu achei muito grande da parte daquela unidade. Então, mais uma vez, todos estão de parabéns. Dos nossos trabalhos judiciais, logo ali quando começou essa cogitar, né, porque ela já vinha já há longo tempo esse vírus do ano passado, mas o sindicato aqui, praticamente um dos primeiros, quando ele tomou ciência, ele já suspendeu as suas atividades, mesmo porque garantindo assim uma segurança para o corpo jurídico, para os funcionários que aqui trabalham. E nós tivemos ali, logo no dia 16/3, impetramos ali mandado de segurança coletivo, no sentido da operação legalidade, impetramos também mandado de segurança coletivo no sentido de fornecimento de EPI, suspensão de visitas, e ao longo aí do decorrer, também acabamos com nossas ações coletivas no sentido de suspender essa movimentação de preso. Isso bastante importante, mesmo porque vocês recebem preso de outras unidades, muitas vezes pode sair um sentenciado da capital, chegando para o interior, e nós não sabemos naquela ocasião como estava ocorrendo essa movimentação. Então nós entramos logo de imediato, algumas delas todas elas estão em trâmite ainda, e nós estamos dando acompanhamento. Eu passo a palavra para o Dr. Gilson. Muito importante as colocações aqui iniciais dos doutores, com relação ao que o Dr. Tuta acaba de falar. O sindicato foi realmente um dos primeiros, expoentes aí a estar preocupado com a categoria. Oficiamos a SAP pedindo a dispensa de servidores de grupo de risco, gestantes, que fosse reconhecido essa dispensa como efetivo exercício, o fornecimento de EPIs também, porque isso já é um assunto antigo, embora está chegando aqui no Brasil, aqui no estado agora. Desde o ano passado nós estamos acompanhando a pandemia pelo mundo. E as propostas que vêm sendo aplicadas no mundo todo, elas teriam que chegar aqui, porque é justamente para evitar o colapso na saúde. E esse distanciamento social proposto é a forma mais barata, embora alguns analisem que economicamente não é muito favorável também, mas nós sabemos, infelizmente, que
a saúde no Brasil também ela é extremamente precária, a saúde pública. Faltam servidores, falta especialização, assim como no sistema penitenciário, que também é um ambiente muito propício, igual falou o Dr. Tuta. Nós trabalhamos de forma precária. Nós, servidores públicos da saúde, da segurança, exercemos nossas funções por dedicação, é muito público mesmo, né? Porque os governos atuais, eles não valorizam o público. Eles querem acabar com o serviço público, que o serviço público não funciona, que o serviço público é ineficiente. Mas quem torna o serviço público desta forma, com todas essas mazelas, são os gestores, os políticos eleitos, os governadores, os presidentes, porque é constitucional. O povo tem direito à saúde, educação e segurança. Nós pagamos impostos e esses impostos têm que ser investidos no serviço público de qualidade, com segurança para seus trabalhadores, que possam desempenhar suas funções a contento para a sociedade. E infelizmente não é isso que acontece. E aí acontece que os sindicatos, eles têm que estar provocando. Por exemplo, no estado de São Paulo, o governador não teve coragem de suspender as visitas. Os sindicatos, no geral, porque somos vários sindicatos aqui, tivemos que ingressar na justiça pedindo a suspensão de visitas. Inclusive o Ministério Público também. As visitas no estado de São Paulo hoje, elas estão suspensas por medida judicial, porque o governador João Dória não teve coragem. Embora ele vá à TV, às mídias, dizer que o sistema penitenciário está se adaptando, está produzindo materiais de proteção individual, EPIs, em algumas unidades prisionais, que vai chegar uma produção a tantos milhões de máscaras. Nós temos conhecimento, sim, que algumas unidades estão produzindo, é louvável, parabéns aos dirigentes dessas unidades, às empresas que compõem esse esforço, mas eu quero deixar aqui uma pergunta também. Para onde estão indo essas máscaras, senhor governador? Muitos servidores, colegas nossos, continuam entrando em contato com o sindicato, dizendo que não tem máscaras nas suas unidades. E que as poucas que tem, às vezes tem que ser implorado para poder ter o uso, a utilização. O álcool gel, muitas unidades continuam dizendo que não tem o suficiente. Embora se tenham adotado algumas medidas, que nós parabenizamos também, igual o Dr. Tuta acaba de falar, com questão da higienização das viaturas, dos calçados nas unidades, mas isso nós temos conhecimento, infelizmente, que não vai ser uma coisa temporária, não tem previsão de acabar logo ali. Nós precisamos desses equipamentos, desses insumos, em quantidades adequadas por um período até, pode-se dizer, longo, infelizmente. Então, a provocação do sindicato, tanto administrativamente quanto judicialmente, é no sentido da preservação da vida, da preservação da integridade física de servidores, seus familiares e, inclusive, da população prisional. Temos conhecimento de alguns casos de suspeita, de colegas que já vieram a óbito, e só não temos informações fidedignas.
Porque as informações oficiais do governo, infelizmente, também não são passadas para o sindicato. A comunicação do sindicato entra em contato com a comunicação da pasta e a pasta não tem informação. Aí nós vemos nos meios de comunicação que a pasta informou que tem tantos números oficiais. E nós, enquanto sindicato, enquanto categoria, nós precisamos contar com você, colega da unidade prisional. Você tem que buscar no sindicato o amparo e também tem que fornecer as informações da sua unidade, porque nós não temos outro meio de fazer esse levantamento. Nós ficamos na dependência da boa vontade dos órgãos oficiais passarem relatórios. E esses relatórios não chegam. Só para vocês terem uma ideia das dificuldades que nós temos enquanto entidade representativa de obter informações, né? Você oficia, não tem a resposta do ofício. Nesse momento anterior à suspensão das visitas, o Sindicop oficiou várias prefeituras, porque até então nós não tínhamos a certeza que as visitas seriam suspensas. O governo do estado foi omisso, e aí nessa ânsia de não deixar acontecer a visita, por entendermos que seria uma questão de aumento do risco de contágio, de contaminação, nós tivemos a ideia de estar oficiando secretarias municipais de saúde e prefeituras. Muitas prefeituras lançaram decretos, né, publicaram decretos proibindo a permanência de visita no município, proibindo circulação, e logo saiu a primeira liminar do Ministério Público de São Paulo. Isso é um relato, mas estamos aqui para tirar as dúvidas das pessoas que estão acompanhando, por entendermos que é muito importante esse momento, que a gente não tem tido esse contato presencial. Buscamos dessa forma diminuir essa distância e espero que os colegas participem, enviem perguntas e colaborem para que a gente possa exercer a atividade sindical de representação da categoria de uma melhor forma possível. Bom, de forma... tem perguntas? Tem? Bom, vamos às perguntas lá. A primeira pergunta é de Newton Vicente. Ele pergunta: a pecúnia de 1 mês de licença-prêmio foi cortada? Bom, Newton Vicente, fala a unidade aí, é isso ou não? Não, ele é de Lins. Ah, ele é de Lins? Bom, eu acho que Newton Vicente está questionando aí sobre a pecúnia, a licença-prêmio pecúnia. Então, a gente sabe que o Estado soltou uma resolução, né, determinando que tanto o pagamento de 1/3 de férias como do 13º, né, a partir do mês de abril, foi suspenso, né, pelo período que durar esse estado de emergência do Estado de São Paulo, né? E, por consequência, a gente pegar a resolução SAP 43, onde suspendeu também o gozo de férias, né, e de licença-prêmio nesse mesmo período, a gente entende também que, por conta dessas situações, estaria suspenso o pagamento em pecúnia. Só que, inclusive, é um tema que a gente estava conversando aqui antes de começar esse bate-papo aí com os servidores. A gente sabe que existem aqueles prazos, né, que para a pessoa receber em pecúnia o período de licença-prêmio, ele tem lá, algumas unidades adotam 6 meses antes do mês de aniversário para fazer solicitação, ou 3 meses, 4 meses, né? Tem dependendo da unidade, tem uma divergência. Então, o que aconteceu? Para aquelas pessoas
que fazem aniversário no mês de abril, né, a solicitação aconteceu o ano passado ou no início desse ano para receber em pecúnia e provavelmente deve ter recebido agora no mês de abril. Então, o que está acontecendo, que depois dessa resolução do governo suspendendo o pagamento de 1/3 de férias, o pagamento do 13º no mês do aniversário, jogando para o momento após a pandemia, é que a gente está tendo extrapolação de competência por parte das entidades, né? Eles estão dando interpretação que não está contida na própria resolução. Então, qual que é a orientação? Fazer contato através do celular ou WhatsApp do jurídico para relatar essas situações que fugirem, né, da resolução, né, para a gente poder entrar com a ação competente. O diretor jurídico do Sindicop já está enviando os devidos ofícios, né, para questionar essa situação, porque se você entrar no site da SPPE, por exemplo, está lá a notificação que vai para aquelas pessoas que já receberam o 13º agora no 5º dia útil de abril, vão ter que devolver. Isso não está previsto na resolução. Assim como essa questão colocada do pagamento em pecúnia, de licença-prêmio, aqueles servidores que já receberam no mês de abril, nós entendemos que não pode acontecer o desconto, né? Não pode acontecer o pedido da devolução dos valores, porque a resolução não pode retroagir nesse sentido. Agora, respondendo daqui para frente, vamos supor que aquela pessoa que vai faz aniversário no mês de setembro, por exemplo, e ela quer pedir o pagamento em pecúnia no RH, considerando que está impedido, né, momentaneamente o servidor não pode solicitar a licença-prêmio, a gente entende também que ele não pode pedir em pecúnia, né? Mas a gente pode ver isso aí caso a caso. A orientação sempre é a seguinte: questionar tudo por escrito. Tudo bem? Então, não adianta, assim, às vezes a gente, por ter realmente uma relação de proximidade com os servidores do departamento do RH da unidade, né, amizade, até por uma questão de coleguismo, a gente tenta resolver tudo no diálogo. Mas, para fins judiciais, para a gente questionar atos ilegais por parte da administração, a gente precisa tudo por escrito. Então, qual que é a orientação? Se eu tenho a intenção de pedir em pecúnia 30 dias a licença-prêmio e para eu receber do meu aniversário, faça por escrito, requerimento, em 2 vias, protocole no setor de protocolo. Daí, muitos servidores ficam com uma certa dificuldade com relação ao próprio requerimento. Mas o advogado pode fazer para mim, mandar? Olha, com certeza, a gente, na medida possível, a gente faz, envia para o filiado, né? Só que para esse tipo de solicitação não existe formalismo, né? Então, o requerimento é muito simples. Você pode direcionar o requerimento para o diretor ou para a diretora do RH ou para o diretor-geral, né? Coloca a qualificação, então, Gilson Pimentel Barreto, né? Brasileiro, Estado Civil, agente penitenciário, a qualificação completa, lotado nessa unidade prisional, venho pelo presente solicitar, seja concedida nos termos da lei, 30 dias de licença-prêmio em pecúnia, né, a ser pago no mês do respectivo aniversário. Data, assina, imprime 2 vias e protocolo no setor de protocolo da unidade. Pode ser feito inclusive à mão. Eu vejo que muitos RHs já tem um formulário de pedidos diversos, né? Já está lá, a pessoa faz na hora. Pode ser feito dessa forma. O que não pode acontecer, em nenhuma hipótese, é a gente deixar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de solicitação verbal, né? Depois o advogado não tem substrato para entrar com a demanda judicial. Então, desde que a gente tomou conhecimento dessa resolução do Estado, acho que foi antes de ontem, né, Gilson? O decreto foi antes de ontem?
o decreto suspendendo o pagamento do 13º e terço de férias, a gente já está tomando as providências no sentido de questionar por escrito, né, para obter a resposta ou não. Mesmo sem a resposta, a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis, mas ao menos a gente tem esse documento protocolizado. Tem mais alguma do Nilson? Tem algum complemento? Espero ter respondido o colega Nilson, né? Mas se de repente eu não fui claro ou se faltou alguma coisa, pode complementar a pergunta que eu respondo. Na sequência... Nós temos uma pergunta do Antônio Jorge Bandeira, ele é de Sorocaba, né? A pergunta é um pouquinho extensa. Por ser de grupo de risco, consegui, através de declaração médica, tirar 15 dias de férias que eu tinha e mais 15 dias de licença-prêmio, totalizando 30 dias. Tenho mais 30 dias de licença-prêmio em haver. Me passaram que, por eu ser do grupo de risco, sou obrigada a tirar de imediato esses 30 dias. Queria saber se procede. Também falaram que, terminando tudo que tenho, automaticamente eu pego licença saúde até terminar esta pandemia, sem precisar levar papel nenhum. Procede isso? Bom, qual que é o nome dele? Antônio Jorge Bandeira. Seu Antônio Jorge Bandeira. Pois bem, o senhor tirou 15 dias de férias e tirou o restante de licença-prêmio. Terminando, nós sugerimos que o senhor faça um protocolo afastando diante da situação de risco, que não a licença-prêmio não automaticamente o senhor vai disponibilizar ela para ficar esses dias, né, que a lei lhe contempla para o senhor ser do grupo de risco, né? Então, sugiro que o senhor faça um requerimento dizendo que o senhor já retirou as férias, retirou a licença-prêmio e os demais dias o senhor se resguarda no direito de ficar em casa, mesmo porque o senhor se enquadra justamente nas pessoas de risco. Então, obviamente que o RH pode entender e negar. Aí nós vamos tomar as medidas judiciais nesse momento. Posso só fazer um complemento, doutor? Assim, no caso desse servidor, existe, ele tem, o que aconteceu? Ele tinha período de férias e pelo visto, bastante tempo de licença-prêmio, deve ser em torno de 60 dias de licença-prêmio. Mais uma vez, a gente tem que se socorrer à resolução SAP 43, com alguma modificação da resolução SAP 44. Né? Então, o que acontece? Para aqueles servidores do grupo de risco acima de 60 anos, ou que possuem alguma doença, diabetes, hipertenso, ou qualquer outra doença que ou inclua no grupo de risco, o que as resoluções falam? Né? Se a pessoa tiver período de férias, licença-prêmio para tirar, ela tem que utilizar, infelizmente. Se a pessoa não tiver nem férias, nem licença-prêmio, o que pode acontecer, por exemplo, ela tirou do referente ao exercício anterior, ao ano de 2019, ela já tirou no início do ano, em fevereiro, por exemplo, os 30 dias de férias. E ainda não fechou o bloco de licença-prêmio, né? Já utilizou todo o período de licença-prêmio do bloco anterior, então não tem mais nada. Então essa pessoa, ela vai ser afastada, né? E trabalhar e ficar à disposição da unidade. Então ela vai fazer o trabalho remoto, né? Então, não sei como que as unidades estão adequando essa realidade para aquelas pessoas que, no cargo de ASP, por exemplo, estão trabalhando em casa. Isso aí vai de acordo com a unidade. Mas o que acontece, o que realmente vai acabar criando um prejuízo, vamos dizer assim, que aquelas pessoas que já utilizaram o período de licença-prêmio ou as férias, então vão trabalhar em casa, né? E aquelas pessoas que têm um período ainda vão utilizar, né? Então, na verdade, eu sinto assim que
que muitos servidores se sentiram prejudicados, né, porque realmente estava planejando utilizar isso no período ali que antecede a aposentadoria, por exemplo, como muitos fazem, ou já estava planejando uma viagem com esse período e praticamente se sentiu obrigado a utilizar. Mas, conforme o Dr. Tuta colocou, é importante questionar sempre por escrito também essa situação. O senhor Alex Jorge Bareia Fidelis. Senhor Alex Jorge Bareia Fidelis. Boa tarde. Os funcionários que estão afastados à disposição da Secretaria sofrerão algum prejuízo futuro, como licença, prêmio, férias? Tem alguma decisão nesse sentido? Não temos nenhuma decisão nesse sentido, senhor Alex. Não sofrerá, pelo contrário, né? Essa situação de férias, de licença-prêmio, que ficou suprimido nesse período, ele vai receber lá na frente, né? Logo após passar esse período emergencial. Posso complementar? Pode. Alex, complementando aqui a fala do Dr. Tuta, não é previsto, né? Porque as resoluções SAP, elas dizem para a pessoa tirar a licença-prêmio, a férias, caso tenha. Se não tiver, será afastado por períodos, né? Para estar analisando, 24, 72, 14 dias. E posteriormente, licença-saúde. Conforme eu disse no começo, o sindicato oficiou pedindo que se a administração promovesse isso sem prejuízo do vencimento. E agora, recentemente, né, ontem, nós tivemos uma liminar em uma ação coletiva proposta pelo sindicato, pelo corpo jurídico do sindicato, que foi concedido a liminar para reconhecer como acidente de trabalho servidores que, porventura, sejam diagnosticados com o Covid-19. Então, o sindicato ele está atento nas questões administrativas e judiciais de forma coletiva, igual eu já tinha dito. Mas aí também, futuramente, se o servidor vir a ter algum prejuízo ou for informado pela unidade que vai sofrer prejuízo, a orientação é que procure o sindicato para que possamos judicializar caso a caso. Sobre esse tema também, principalmente sobre a questão da resolução SAP 43 e 44, que fala sobre a questão de férias, licença-prêmio, e agora esse decreto que saiu anteontem, suspendendo o pagamento do 13º, um terço de férias, os servidores do sistema penitenciário, né, poderão acessar o site do Sindicop, né, o www.sindicop.org.br, que lá especificamente já existe, né, já existe a matéria falando sobre essas duas resoluções, né, porque assim, a gente está respondendo as perguntas, mas existem outras situações de acordo com essas duas resoluções que a gente está comentando aqui. Lá no site tem tem questões com explicações para os casos práticos que ali, pelo que a gente pelas perguntas que a gente veio recebendo durante todo esse período do estado de emergência do estado de São Paulo, atendem praticamente a todos os questionamentos na prática dos servidores. Com relação a essa ação civil pública que o presidente do Sindicop, o Gilson, acabou de comentar, quero compartilhar com os senhores que estão acompanhando aí pelo Sindicop. Caiu por sorteio na 13ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo. Quem quiser estar acompanhando essa ação civil pública, o número dela é o 1018-572-27.2020.8.26.0053, né?
Repetir? Bom, ó, o número do processo 10.18.572-27.2020.8.26.0053, ação civil pública, 13ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo. Tudo bem? Então ali é muito fácil. A hora que você entra no site do Tribunal de Justiça, só colocar a consulta processual, coloca todos os foros, né, todas as comarcas, e só fazer a pesquisa por nome, coloca Sindicop, com D mudo e P mudo. Ali vai aparecer a primeira ação do Sindicop, e todas as demais ações coletivas do Sindicop vão estar constando ali para o filiado poder fazer o acompanhamento. Não dá, para quem não tem a senha do processo, o processo ele não tem sigilo, né? Até porque, acho que todo mundo percebeu que estava rodando aqui os logotipos do Sindasp, do Cifus-PESP aqui atrás junto com do Sindicop, porque existe uma ação conjunta dos sindicatos, inclusive com relação à parte jurídica também. Então, todos os corpos jurídicos de forma independente estão entrando com as suas ações, mas sempre visando, né, atender o servidor penitenciário como um todo, até porque existem várias varas da Fazenda Pública em São Paulo, né? Então, cada vara tem no mínimo 2 juízes, né, lá em São Paulo, né? Então, a gente não sabe, tem diversos tipos, né, de interpretação por parte dos magistrados, né? Então, o fato de a gente ter assim, várias ações com os jurídicos de todos os sindicatos entrando, acaba beneficiando, porque numa determinada ação, um sindicato tem êxito, o outro sindicato tem êxito, né? Aí no final das contas, quem é beneficiado é a população e diretamente o servidor penitenciário que está ali na linha de frente do trabalho nesses estados de pandemia. Então, depois, quem não conseguiu pegar aí o número do processo, vai estar no site do sindicato também. A gente está noticiando todas as ações que a gente tem ingressado, mas eu gostaria só, essa ação que a gente está referindo, que o Gilson estava comentando sobre o acidente de trabalho por conta da Covid-19, né? Então, a gente tem a medida provisória 927 e na resolução SAP 43 que eu estou comentando aqui, que não iria considerar como acidente de trabalho aqueles servidores que tivessem que se afastar que fossem infectados pela Covid. Então isso é um grande absurdo, uma disparidade muito grande, porque todo mundo sabe que no ambiente prisional ali é o local propício para disseminação. Haja vista que, assim, até os dias de hoje, tem muito sentenciado, né, que é acometido por tuberculose. E, por consequência, né, o agente penitenciário que está ali na linha de frente acaba sendo infectado por tuberculose, por exemplo. Daí, o que acontece? Muitas unidades se negam a de repente, fazer o NAT, a notificação da acidente de trabalho, ou até fazem, a maioria das unidades fazem, nesse caso de tuberculose. Só que a hora que chega no DPME, porque tem que ser avaliado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, é negado. Daí, o que acontece? O filiado nos procura, né? A gente ingressa com as ações judiciais e a gente tem tido êxito. Praticamente todas as ações que a gente entrou, nesse caso de tuberculose, por exemplo, a gente tem conseguido reconhecer como licença acidentária. No caso do Covid-19, do coronavírus, eu vou ler só a parte final aqui da decisão, né, onde a magistrada, a doutora Luísa Verotti, fala o seguinte: a probabilidade do direito, portanto, decorre da atividade de alto risco exercida por tais servidores. Outro sim, a medida provisória 927, ao prever em seu artigo 29 que o acometimento do coronavírus pelos trabalhadores não será considerado ocupacional, não atinge os servidores públicos. Então, ela reconhece diretamente o pedido constante ali na petição inicial feito pelo Sindicop. Aí, na sequência, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ao seu turno, advém do risco de prejuízo de natureza salarial e funcional,
caso a doença seja enquadrada apenas como licença saúde comum. Destarte, presente os requisitos legais, defira liminar para determinar que a Secretaria de Administração Penitenciária tome todas as providências para considerar como doença ocupacional com respectivo processamento do NAT, notificação por acidente de trabalho, em todos os casos de afastamento de servidores que apresentem sintomas típicos do coronavírus, devendo, no entanto, o pedido ser acompanhado por atestado médico circunstanciado, asseverando que o agente está infectado com a Covid-19. Tudo bem? Então, isso aqui, como já consta no site, é uma liminar deferida, ainda está em prazo de recurso. A Fazenda pode recorrer dessa decisão, pode acontecer a cassação dessa liminar, o que eu não acredito, né? É uma coisa muito gritante essa questão aí do reconhecimento da infecção da Covid-19 ser reconhecido como acidente de trabalho. E depois, com a manifestação do Estado, vai vir a sentença. Logicamente, a gente, como foi colocado na matéria, essa decisão tem que transitar em julgado, né, que significa que não cabe mais recurso para a gente poder, nos casos em que a administração se negar a reconhecer como licença acidentária aquele servidor que vier a ser infectado pela Covid-19, aí para a gente poder fazer a execução dessa decisão judicial. O companheiro Alex Jorge Bareia, ele fez uma retificação na pergunta dele. Me desculpe, acredito que não foi claro na pergunta anterior. Gostaria de saber com relação aos funcionários que já usufruíram de férias, licença prêmio e agora estão afastados por serem do grupo de risco. Como será lançada essa frequência? Se isso acarretará em perda de direitos tais como licença prêmio, férias e etc. Eu entendo que essa expressão da contagem, né? Pode ter que ter opção. Bom, senhor Alex, esse pessoal que já tirou o período, eu acredito que não há nenhuma, lógico que pode ocorrer lá na frente, entender de querer receber isso daí, que é o que nós vamos tomar medida judicial. Eu acho que seria essa a resposta, não sei. Pode? Alex, como tudo é uma situação muito nova, não dá para se afirmar com certeza o que pode vir a acontecer. Mas, da forma que está sendo dado os entendimentos, você não pode, o servidor não pode sofrer prejuízo. A administração ela vai ter que achar uma forma, porque não é uma situação que o servidor provocou, que ele teve a vontade. Nós estamos falando de uma situação que nunca aconteceu no Brasil, que é uma situação de crise sanitária. A pandemia não era esperada pelo servidor, pela administração, e o que menos pode acontecer, com certeza, é um prejuízo para o servidor, que é uma parte fraca numa relação. É como se fosse o trabalhador na iniciativa privada, sabe? Vai se buscar formas, acordos, de repente a administração também ela não pode arcar com todos os prejuízos, porque é uma coisa fortuita, não era previsto. Então, não dá, nesse momento, para se afirmar com certeza o que vai vir. Mas o remédio que nós temos para aquilo que entender que não é o correto é a via judicial. Nós estamos adotando medidas coletivas, mas conforme eu disse ali atrás, podemos fazer caso a caso individualizado. O servidor que se sentir prejudicado, que teve a notícia que vai sofrer prejuízo, ele tem que se socorrer da justiça. É o remédio que nós temos. Só aproveitar aqui para a gente não deixar passar, que embora os prazos estejam todos eles suspensos até o dia 30/4,
nós advogados estamos recebendo intimações todos os dias. Então, todos os processos aqui do sindicato que nós entramos, nós estamos acompanhando diariamente, porque nós somos intimados. Só para registrar, porque eu tenho recebido no meu e-mail todos os dias, muitas vezes o servidor preocupado com a ação dele, que saiu uma intimação. Nós estamos acompanhando e recebendo. E nós estamos dando também, muito embora esteja remotamente, nós estamos dando andamento também para facilitar a nossa vida no dia a dia, né, que lá na frente não ficar tumultuado. E muitas situações está ocorrendo de o juiz já ver o julgamento. Então, a gente tem observado isso com todos os dias. E um outro fator importante que não pode deixar passar, embora suspenso no mandado de segurança, nós devemos entender que nós temos 120 dias. Então, muitas vezes, você tem a notificação aí, você já entra em contato com o sindicato, o departamento jurídico, para a gente estar impetrando o mandado de segurança. Bom, assim como o Alex ele refez a pergunta, assim, para o servidor que necessitar, que não sentir assim que a resposta foi plenamente respondida, ele pode entrar no site do Sindicop, ali no menu, no canto superior esquerdo, tem lá a parte do jurídico, ali indicando os telefones de WhatsApp de alguns advogados e do próprio jurídico, vai ter um funcionário atendendo, passando as questões, pode formalizar essa questão para a gente pelo WhatsApp ou ligar mesmo para nós, que a gente pode tentar esclarecer caso algo não seja plenamente esclarecido, tá bom? Então, na continuidade das perguntas. Quem pergunta agora é Otávio Vitti Agostinho, de Bauru. As unidades estão podendo receber ou transferir presos neste período? Ele tem uma outra pergunta. E em relação ao servidor ter que levar presos para pronto-socorros ou UPAs, qual a orientação do Sindicop? Bom, vamos começar pela segunda pergunta, né? A questão do acompanhamento do ASP nessas hospital e demais situações, né? Na verdade, antes da própria decretação do estado de calamidade feito pelo governo do estado, salvo engano, dia 20 de março, as entidades sindicais já haviam tomado estavam em plena campanha da Operação Legalidade. Então, o que significa isso, que vem a responder a pergunta do Otávio aqui de Bauru? O que acontece? Essa questão de acompanhar, né, preso, sentenciados, não só para o hospital, mas seja para velório, seja para audiência, uma simples transferência, não é atribuição do agente de segurança penitenciário, né? Eu sei que isso causa uma enorme estranheza, porque já é da praxe do agente de segurança penitenciário acompanhar o sentenciado, dirigir a viatura, mas sendo ASP, né, naquelas unidades que de repente não tem motorista, o quadro completo de motorista para dirigir a viatura, tem muito ASP que faz. Daí porque essa operação legalidade. Se a gente buscar na lei do ASP, do agente de segurança penitenciário, a lei de 2004, salvo engano 959, agora, mas é de 2004, não está no rol de atribuições o transporte, né, de sentenciados. Não está no rol de atribuições do ASP fazer esse tipo de trabalho externo. É exclusivamente interno o trabalho do ASP. Aí o que o jurídico do Sindicop fez? Entrou com uma ação coletiva também, né, nesse sentido, informando, acusando essa ilegalidade que há décadas, né, o ASP vem fazendo, né, de ter que acompanhar sentenciados de forma externa. Então já tem uma ação em curso no Tribunal de Justiça. Então aqui vou passar o número do processo também para quem quiser acompanhar: 10.14.745-08.2020.8.26.0053 é o número desse processo. Então quem quiser acompanhar também, infelizmente a juíza do caso
entendeu prematuro a concessão da tutela de urgência, não indeferiu ainda. Na verdade, pediu informações para a Secretaria da Administração Penitenciária para poder, com mais subsídios, né, poder avaliar melhor esse pedido da tutela de urgência. Então, conforme a operação legalidade proposta pelas entidades do sistema penitenciário, a gente já tem essa ação apontando sobre a ilegalidade de exigir que o ASP faça esse serviço externo, né? A gente, pela via administrativa, não obteve êxito dessa solicitação, então socorreu a via judicial. Então, gostaria de estar compartilhando essa informação dessa ação coletiva, tudo bem? Então, a gente não tem tutela, a ação está em trâmite, a gente vai ter que aguardar o desfecho desse processo. Especificamente, respondendo à pergunta do Otávio, com relação, olha, e na prática agora, eu tenho que ir, eu não posso subnegar, na verdade, levar o sentenciado para o hospital. Tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde. Então, está se protegendo com luva, está se protegendo com a máscara, álcool gel, né? Tem que tomar os cuidados necessários, né? Porque se o preso está lá num estado de emergência, a unidade não pode negar para o sentenciado o atendimento médico. Então, na prática, né, a gente orienta que siga todas as orientações do Ministério da Saúde com relação à proteção, né, para cumprir essa determinação que vem da própria direção da unidade, até que a gente tenha uma solução na esfera judicial com relação a esse transporte de sentenciados, que a gente entende que é a função do agente de escolta e vigilância penitenciária da própria Polícia Militar, e não do agente penitenciário. Será que eu respondi a pergunta do colega? Temos mais uma pergunta aqui, duas, do Marco Aurélio de Altinópolis. A primeira pergunta dele é: tem o financiamento de casa e consignado. Tem como unificar os dois em ação para ficar dentro dos 30% de desconto? A segunda pergunta: a ação do Ali com essa questão da Covid-19 teria alguma forma judicial para recebimento dos valores? Bom, enfim, a natureza contratual de uma coisa e de outra é diferente, né? Como que é o nome dele mesmo? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Então, uma é regulada pelo sistema de financiamento habitacional, né? E o empréstimo consignado é um CDC, um crédito direto ao consumidor. Então, na verdade, a regulamentação que a gente tem é para os empréstimos consignados, não pode ultrapassar o limite de 30% do salário líquido do servidor, né? O que a gente entende sobre salário líquido? É o salário bruto menos os descontos obrigatórios, imposto de renda retido na fonte, o IANSP, que é o plano de saúde do servidor, equivalente a 2%, e o SPPrev, que é a previdência. Então, você pega o salário bruto, subtrai esses descontos obrigatórios, e o desconto com empréstimo consignado, lembrando, crédito direto ao consumidor, aquele que a gente vai no Banco do Brasil e solicita o empréstimo para descontar direto no Lerite. É uma coisa, né? O financiamento habitacional é outra, né? Não dá para somar as duas coisas para entrar com uma ação judicial, para de repente transformar só em 30%. Então, vamos lá na prática. Eu tenho lá uma casa financiada que eu pago R$1.000 para a Caixa Econômica Federal. Aí lá no Banco do Brasil, ou qualquer outro banco que seja, ou mesmo na Caixa Econômica Federal, eu vou lá e faço um empréstimo consignado de mais R$1.000. Né? Então, se o meu salário bruto hoje está em R$4.000, por exemplo, né, eu vou poder ter consignado lá no máximo R$1.000 e poucos, né, tirando os descontos obrigatórios. Né? Então, respondendo diretamente à pergunta, não é possível fazer isso, né? Porque a natureza contratual é diversa, como eu disse aqui no início. Só que tem uma outra situação, que é envolvendo esse tema, já vou aproveitar para comentar também. O que o sindicato fez? Nós oficiamos o secretário da Fazenda e Planejamento, o Meirelles, né, o mais conhecido como Meirelles,
pleiteando a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados de todos os bancos. Então, o que os bancos anunciaram até o presente momento? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Eles vão fazer o refinanciamento. A gente entende que isso aí não vamos entrar no mérito da questão financeira, mas isso aí, num estado de pandemia, traz prejuízo para o servidor. Por quê? A gente sabe que os bancos aumentaram as taxas de juros, né, mesmo tendo recebido do governo 1 trilhão e 200 milhões de reais como apoio a essa pandemia. Em contrapartida, os bancos foram lá e aumentaram a taxa de juros, né? E aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão oferecendo essa opção de suspender temporariamente aí o desconto, mas com recálculo de juros, né? Vai aumentar a dívida do servidor. E os demais bancos, por exemplo, Santander e Bradesco, né, que a gente, para citar, oficialmente eles já falaram que a suspensão temporária da cobrança de empréstimos não abrange o servidor público, né, que possuem empréstimos consignados. Então, como eu falei, a gente já oficiou a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o senhor Meirelles, sugerindo que faça contato com a FEBRABAN, com o Banco Central, para que haja a suspensão pelo prazo mínimo de 6 meses da cobrança de todos os empréstimos consignados dos servidores públicos, independente se a instituição bancária é pública ou privada, né, até que a gente finalize esse estado de emergência, normalize essa questão da pandemia, com a sugestão de não ter o recálculo de juros, né, a revisão do contrato, e também que exista, que fique 3 ou 4 meses sem pagar, que lá no futuro não seja descontado de uma só vez, né, que exista um parcelamento de forma que não comprometa futuramente a própria subsistência do servidor. De forma alternativa, né, caso não seja aceita essa sugestão que o sindicato fez, que pelo menos os bancos privados acompanhem aí o que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal estão fazendo, mas também com a previsão de não ter recálculo de juros. Isso aí é muito importante, né, porque a gente tem que pensar na pós-crise da pandemia. E solicitamos também uma reunião direto com o Meirelles, a diretoria do sindicato, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, via conferência, para a gente poder chegar numa solução. Agora, o que pode ser feito de forma imediata são aqueles casos que os empréstimos bancários ultrapassam os 30% de desconto. A gente ingressa com o pedido para reduzir, né? E eu entendo que por conta desse estado de emergência, caiba também, em saída de tutela de urgência, a gente pedir a suspensão por algum período aí, e o judiciário pode conceder essa medida, tomando, por exemplo, que em alguns processos o judiciário tem concedido a suspensão da cobrança de aluguéis de estabelecimentos comerciais, por exemplo, restaurante, né, por 6 meses. Então, dá para a gente entrar com a ação judicial. Preferi esclarecer já essa questão no âmbito aí mais geral, porque é alvo de muito questionamento aqui junto ao jurídico, mas reforçando a pergunta inicial. Não dá para combinar o empréstimo da casa com o empréstimo da consignado para a gente limitar a 30%, tá bom? Então, o Ali. Pode receber lá. Agilizar o recebimento do lado. Bom, com relação à ação principal aí do Sindicop, que é a incorporação de 100% do adicional local de exercício ao salário base, então foi questionado se é possível a gente acelerar o recebimento desse adicional. Não é possível, porque isso aí está sob júdice ainda. Então, na verdade, a gente entrou
teve um problema aqui na Vara de Bauru, onde tramita esse processo, né? Esse processo, o número desse processo de cabeça eu não me recordo, mas é de 2016, né, Gilson? O processo 2015. 2013. Ah, 2013, verdade. Já foi logo, porque assim, a incorporação do ALI ao salário base ocorreu no dia 1º de março de 2013, e logo na sequência surgiu essa tese, que a incorporação foi feita de forma equivocada. Então o Sindicop já entrou com a ação judicial no mesmo ano de 2013. Agora, recordando melhor, o que aconteceu foi o trânsito em julgado no ano de 2015. E desde então, a gente fez o cumprimento de sentença. A juíza, na época, ela autorizou, determinou que a Fazenda Pública procedesse com o apostilamento no prazo de 30 dias úteis, e foi nisso que, se eu não me engano, em meados de 2016, a gente já estava sob a égide do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 16 de março de 2016, a Fazenda Pública ingressou com o primeiro recurso, né, sendo que todo mundo tem conhecimento que o sistema processual do Brasil permite uma série de recursos, né, tanto na primeira, na segunda instância, como nos tribunais superiores, e hoje está tem que ser julgado essa questão da execução de sentença. Que forma que tem que ser feita? Se é de forma coletiva ou individual. A tese do jurídico do sindicato é que ela tem que ser feita, o apostilamento tem que ser feito de forma coletiva, porque assim prevê o Código de Processo Civil. Não é nenhuma tese, é a letra fria da lei. O apostilamento tem que ser feito de forma coletiva, porque é uma ação coletiva, né? E depois a cobrança dos atrasados de forma individualizada. Isso aí é lógico, porque tem pessoas que têm mais quinquênios, tem pessoas que já possuem a sexta parte, então dá diferença com relação aos atrasados. Então, respondendo aí ao nosso colega, se dá para acelerar o recebimento da ação do ALE, impossível, porque ainda o STF tem que analisar o último recurso do Sindicop no que tange a forma da execução de sentença. A servidora Florisa Andrade, de Presidente Bernardes, pergunta: quanto aos cuidados da Covid-19, e esses advogados que continuam atendendo sentenciados dentro dos presídios, é normal? Sim, é normal. A advocacia tem a previsão constitucional, que é uma atividade essencial para a administração da justiça. Então, o atendimento dos sentenciados pelos advogados nas unidades prisionais tanto é normal como existe uma previsão constitucional. A OAB, inclusive, defende que os advogados continuem fazendo esse tipo de atendimento. O exemplo é o ASP, o próprio ASP, né? O serviço do agente de segurança penitenciário, agora policial penal, ele é essencial, é indispensável à sociedade, então tem que continuar trabalhando, assim como na saúde, segurança pública como um todo. Então, o serviço do advogado atendendo os sentenciados, ele deve continuar, claro que observando aí, mais uma vez, as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem que evitar ao máximo, ainda mais, eu entendo muito bem a preocupação e o questionamento da servidora, da nossa colega que colocou a pergunta, por conta da gente estar evitando assim, a disseminação, né, do Covid-19 de uma forma acelerada. Mas, enfim, a unidade tem que colocar um fluxo, né, de uma forma que melhore ali a questão de diminuir, de repente, a contaminação ali na unidade prisional, mas vai continuar assim. Exemplo, amanhã eu como advogado da entidade aqui, vou estar acompanhando uma servidora na unidade prisional, porque numa apuração preliminar, as unidades não suspenderam as apurações preliminares internas de ocorrências, né, de comunicados de evento. Então,
Eu não posso me negar a fazer o acompanhamento dessa servidora. Então, mais uma vez, como a advocacia tem caráter constitucional de serviço essencial, a administração da justiça ele vai continuar realizando sim. Tem mais pergunta aí? Não. Encerrou? Gente, tem encerrar as perguntas, mas fique à vontade para fazer, a gente vai ficar mais um tempo, né, Gilson? Ainda tem mais coisas para serem comentadas, né? Fique à vontade para fazer mais perguntas agora ou depois no WhatsApp do próprio jurídico ou dos advogados que está disponível no site do Sindicop. Gostaria de estar comentando sobre algumas outras ações coletivas do sindicato. Com relação à transferência de presos, né? A gente recebeu muita solicitação para que a gente pudesse, nesse momento de pandemia, solicitar que fosse suspensa essas transferências de sentenciados, né? Então, o que o Sindicop fez? Nós temos 5 coordenadorias, né? A Central, que é a região metropolitana de São Paulo, a Central que pega Campinas, a região lá de Prudente, a região Noroeste, que é aqui de Bauru, e vai até Ribeirão Preto, depois Vale do Paraíba, né? Que é litoral. São essas 5 coordenadorias. Nós entramos com o mandato de segurança coletivo em cada coordenadoria em face do coordenador, para que impedisse, né, o coordenador de determinar transferências entre as unidades subordinadas a essa coordenadoria, né? Então a gente entrou com 5 mandatos de segurança, cada um em cada coordenadoria, fazendo esse pleito em face do coordenador. Apenas na região oeste, que pega ali, tem como sede Presidente Venceslau, né? Então a sede fica em Presidente Venceslau, que é ali pertinho de Presidente Prudente, né? Ali foi a única comarca que o juiz extinguiu de pronto, mas a gente já está preparando, o recurso já está preparado para essa região, para poder impedir. Nas demais coordenadorias, as liminares não foram deferidas, certo? Mas não temos sentenças ainda, tá bom? Então a gente está tocando o processo, né? Porque como tem caráter de urgência esses mandados de segurança, mesmo estando em suspensão processual até o dia 30 de abril, esse tipo de processo continua tramitando. A gente está aguardando a sentença desses outros 4 mandados de segurança. E ainda, a gente tem uma ação civil pública, né, no âmbito estadual, que o Sindicop tem representação no estado de São Paulo todo, né, com o mesmo objetivo, de cessar temporariamente essas transferências. A gente, né, aguarda aí uma análise aí, pormenorizada, né, do judiciário, para que a gente possa evitar essa situação, porque de repente a gente pega uma unidade que aparece um foco, aí dissemina ali dentro daquela unidade. O ideal é fazer o isolamento e o tratamento desses sentenciados dentro dessa unidade, e não sair espalhando, transferindo sentenciados para unidades do estado todo. Só que em alguns despachos dos juízes, eles alegam que muitas vezes acontece por conta de briga de facção, ter obrigatoriedade de transferir, né? Bom, enfim, a gente tem que aguardar o resultado dessas ações. Então, surgiram 2 perguntas, falamos sobre a questão das transferências, né? Então, ou seja, a gente tem 6 ações judiciais no que tange a transferência de sentenciado de uma unidade para outra. 5 mandados de seguranças, impetrado cada uma em uma coordenadoria em face dos coordenadores, e uma ação civil pública em face do Estado de São Paulo. A pergunta é do servidor Luiz Bright, de São José do Rio Preto. Fui notificado com a Covid-19. Fiquei 14 dias afastado do serviço. Trabalho no CDP de Rio Preto. Como fica a minha situação a respeito desse afastamento?
sim, a pergunta do nosso colega atende aí a liminar que eu li no início que eu li há pouco tempo que a gente concedeu. Vai enquadrar como licença acidentária, certo? Então, inicialmente, esses 14 dias, né, que não sei se você já prorrogou por igual período, né, ou se já entrou com a licença, não sei de quantos dias, né, aí depois a gente pode verificar. Quem atende a região de Rio Preto é o Dr. Richard, então fique à vontade para fazer contato conosco ou diretamente com o Dr. Richard, ou depois que voltar ao atendimento físico lá na subsede de Rio Preto. Mas, no primeiro momento, como a gente tem essa liminar, vai ser considerado como licença acidentária. Então, de forma prática, né, como eu comentei, solicita para a unidade da abertura ao NAT, notificação do acidente de trabalho, né, vai ser agendada uma perícia junto ao Departamento de Perícias Médicas. Então, lembrando que o DPME não está fazendo perícia, não está agendando perícia até o dia 30, agora de abril, que provavelmente vai ser prorrogado. Então, quando você entrar lá no seu histórico do DPME, pelo site do DPME, vai aparecer como licença tratamento de saúde normal. E é assim que acontece em todos os casos, né? Inicialmente é lançado como licença tratamento de saúde, e depois do processo do NAT, convertido em licença acidentária. Nesse aspecto, é muito importante, fora a consulta com os advogados, a consulta jurídica, sempre pedir apoio da CIPA, da unidade. Isso aí não pode deixar de existir. Então, está tendo alguma dificuldade para dar abertura ao NAT, busca o CIPA. A primeira coisa é buscar o CIPA, né? Orientação jurídica e mais o CIPA. Então, no site do Sindicop também tem uma matéria feita sobre a importância do CIPA. Então, no seu caso, faz o pedido para abertura da NAT, e esses 14 dias a gente tem que solicitar que seja considerado como licença acidentária. A gente tem uma liminar. Então, só fazendo uma observação, a liminar, ela já saiu o despacho, mas não foi publicado no Diário da Justiça ainda. Então, a SAP ela só vai tomar conhecimento dessa liminar porque nós ingressamos com essa ação no dia 7 de abril, e no dia 15, foi dia 15, hoje é dia 16, né? Foi no dia 15 que saiu o resultado da liminar. A gente já soltou a matéria. Então, a SAP só vai tomar conhecimento dessa liminar quando ela for notificada judicialmente, quando ela for citada, quando ela receber a citação, né, inclusive para poder fazer a resposta. Então, essa citação ocorre de forma eletrônica. A Fazenda Pública, a Procuradoria-Geral do Estado que recebe a citação eletrônica e responde e manda a SAP tomar as providências. A pergunta? A próxima pergunta é de Leandro de Bauru. Gostaria de saber o posicionamento do Sindicop em relação à atitude da SP-Prev em aplicar o decreto do governador que não fala em nativos ou pensionistas, mas que eles já afirmam que também vão suspender a parcela do 13º. Leandro, totalmente legal, né? Então, a gente estava conversando com o Gilson aqui, quando já saiu já está no site da SP-Prev, né? Quem entrar no site da SP-Prev já tem essa notificação. Totalmente legal, está extrapolando a competência. Na resolução não fala nada de servidor inativo, aposentado. Então, sem dúvida alguma, a gente vai entrar judicialmente em face do incabível, né? Está extrapolando competência, e não isso aí não cabe para servidor aposentado. A pergunta é de Patrício Becker. Ele não diz de onde é. A promoção ASP 2019 tem previsão de publicar a classificação final ou suspenderam também? Na verdade já está atrasado, né? Essa já está atrasado. Todos os anos anteriores, né, as promoções elas têm ocorrido com atraso, né? Então muita reclamação por parte dos servidores, que praticamente é a única
forma assim, substancial de ter um aumento nos vencimentos, né? Não temos notícias, né? Se eventualmente suspendeu por conta da pandemia, né? Mas o que a gente acontece é que todo ano atrasa. Então, antes de começar essa live, eu recebi pelo meu WhatsApp esse próprio questionamento. Falei, não dá para a gente entrar com uma ação judicial porque tá demorando muito para acontecer a promoção, aí atrasa, aí depois ocorre atraso também na hora do pagamento acontece a promoção e a mudança da classe no Lerite, mas depois para receber os atrasados é um outro drama também. Nesse momento, né, não tem nenhuma nota oficial da SAP com relação à suspensão desse processo, tudo bem? O que acontece é que todo ano vem atrasando, mas existe o pleito de todos os sindicatos para que regularize essa questão dos atrasos. E ação judicial para esse tipo de situação até cabe, só que ela acaba se tornando inócua porque por conta do judiciário, o tempo do judiciário, por conta até do Código de Processo Civil, é um outro tempo, né? Demora muito mais a gente ingressar com uma ação para cobrar atrasados, aí depois vira na fase de execução vira ou precatório, requisitante de pequeno valor, que demora muito mais. Então a gente sempre vem optando em cobrar via sindicatos que regularize essa situação das promoções. É a Florisa Andrade, a servidora Florisa Andrade que pergunta: existe uma dúvida, um exemplo, seria um processo como o quinquênio já ganho com valor acima de 30 mil, um processo antigo de 2010, o valor sai nesse novo decreto do governo de São Paulo de 11 mil? Dona Florisa, a senhora tem um processo de quinquênio em que o valor ultrapassa o teto da requisição de pequeno valor. Pois bem, o que vai ser respeitado aí é a data da homologação, a data em que o juiz homologou o valor. Se, por exemplo, o juiz homologou esse valor no dia 30 de 5 de 2019, 30 mil reais, é esse valor que vai permanecer, muito embora a Fazenda, nesses processos, ela tenha impugnado o valor, dizendo que por conta de 11, se eu não me engano é 8/11 de 2019, houve essa mudança para 11.700, na maioria dos casos ela tem impugnado, alguns juízes já têm ali mesmo decidido que não cabe essa impugnação, respeitando a data da homologação. Nós já temos precedente no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, com o mesmo entendimento que a data da homologação. Então, vai respeitar a data da homologação. Embora a gente sabe que a função do Estado é retardar o pagamento. Então, ele vai impugnar, ele vai entrar com agravo, e aí cabe a nós estar defendendo. O que pode atrasar mais uns 6 meses, mais ou menos. Pelo nome, assim, eu não me recordo dessa filiada, acho que você recorda, Gilson? Não deve ser a grupo aqui do Sindicop, mas o ideal é a senhora consultar o advogado responsável pelo processo. Porque, assim, o Dr. Tuta utilizou o termo homologação, né? Às vezes a gente, né, se juridiquês, né, acaba a pessoa não entendendo, mas assim, homologação o que é, né? É quando o juiz fala assim, olha, é Florinda, né? Florisa, desculpa. A senhora Florisa tem o direito de receber os 30 mil reais, então aquela data é a da homologação. Só que a gente, o que acontece? Mais uma vez, com o tempo do judiciário. Tem muitos processos que o advogado, ele apresenta a conta, o cálculo dos atrasados no ano de 2015. Daí a vara, ela é tão lenta, né, que o juiz vai avaliar e homologar aquilo lá 3, 4 anos depois. E olha o prejuízo. Por exemplo, aconteceu essa mudança do teto no ano de 2019, correto? O
Dutra falou novembro de 2019, não me recordo da data. Mas vamos supor que a senhora tenha apresentado, o advogado da senhora tenha apresentado o cálculo no ano de 2018, né, no início de 2018, por exemplo, mais de um ano antes da mudança da lei, do teto da RPV no Estado de São Paulo, né? E aí o juiz vem e homologa em dezembro de 2019. Né? Olha o prejuízo, né? Ou seja, já existem diversos julgados que a data que deve ser contado é a data que o advogado apresenta o cálculo para a fazenda questionar ou não, certo? Então, só que mais uma vez, o juiz ele tem a liberdade da interpretação da lei. Tem juiz que tem entendido que a data que o advogado apresenta o cálculo, e tem juiz que entende que é a data que homologa. Mas as decisões dos tribunais que a gente tem tido, inclusive em vários grupos de quinquênio que a gente tem de 2008, por exemplo, que a Fazenda, logicamente, ela está querendo aproveitar essa alteração, né? Às vezes a gente apresentou lá a conta de cálculo em 2017, demorou tanto que foi homologado só no final de 2019. Claro que a gente vai cadastrar no teto de 30 mil, com toda certeza. Inclusive já tem gente que recebeu os 30 mil porque a gente adotou esse entendimento, né? Então, a Fazenda tem apresentado recurso, mas tem perdido, por conta do que o Dr. Tuta comentou, que a gente já tem julgado favorável, que entende que esse limite, né, deve ser considerado, né, com a data da apresentação, do cálculo que o advogado junta aos autos, né? Inclusive, né, tem acontecido com vários filiados aí que estão nos acompanhando nessa live e sabem do que a gente está falando, porque a gente explica, né, um a um o impacto dessa mudança. E fazendo uma observação também, que essa alteração do teto da requisição de pequeno valor, que passou a ser 11.789, né, que antes estava 30.119, já tem a ação judicial, ação coletiva questionando essa alteração de patamar, porque vem a prejudicar muito o servidor público, né, que essas ações praticamente todas têm natureza alimentar, né, todas são decorrentes de ilegalidades que o próprio Estado, a própria administração pública comete a fazer cálculos equivocados no holerite dos servidores, e aí com essa atitude do governador em descer o teto, acaba prejudicando ainda mais o servidor, que muitas vezes demora mais de 10 anos para receber uma ação desse tipo, né? E acaba prejudicando mais uma vez por conta dessa mudança de patamar. O servidor Marco Aurélio, ele pergunta, com este período da Covid-19, como fica o andamento da Polícia Penal no estado de São Paulo? Previsão para que neste ano transforme o agente para policial penal? Marcos. Então, a SAP suspendeu o andamento do grupo de trabalho que trata da regulamentação da Polícia Penal no Estado de São Paulo. Embora suspensos os trabalhos ali na SAP, até onde teve andamento, ficou decidido ali uma minuta de PEC. E o Sindicop, juntamente com o Sindasp e Cifuspesp, compõem um fórum penitenciário no momento. Esse fórum penitenciário é para os 3 sindicatos estar articulando de forma conjunta as situações que são macro, situações de interesse da categoria comum, num todo. Não existe previsão de retomada do grupo de trabalho, né? A princípio foi decretado esse distanciamento, isolamento social. Eu não sei se a SAP vai adotar o que está proposto pelo governador, que é até 30 de abril, mas nós oficiamos a secretaria solicitando reunião junto ao secretário. Esperamos que ele abra uma agenda para receber os sindicatos,
e nesse momento vamos solicitar que pelo menos a PEC seja encaminhada para a Assembleia Legislativa, porque vai precisar passar pela Assembleia, né? Embora o grupo de trabalho está ali compondo, propondo, nós também não temos conhecimento de texto final. E com essa situação da suspensão dos atendimentos presenciais, fica mais difícil ainda todo tipo de negociação. A própria Assembleia Legislativa também está com as suas atividades suspensas. Hoje, os trabalhos são de forma home office. E isso dificulta muito, principalmente para nós, servidores que temos interesses, né? Hoje, a exclusividade das ações por parte do Executivo são relativas à questão de pandemia. O Executivo ele tem mandado projetos para a LESP, ele tem baixado decretos, né, executivos, tipo esse que versa de suspensão de 1/3 das férias, a suspensão da pecúnia, da licença-prêmio, situações que nós estamos acompanhando, embora não presencialmente. O que entendermos que fere direitos, nós vamos buscar o judiciário, que também não está tendo atendimento presencial, mas ele tem trabalhado também na defesa de coisas urgentes de urgência e emergência. Esperamos que a gente consiga regulamentar a Polícia Penal até o final do ano, mas o ano ele é incerto. Muitas atividades esportivas e outros eventos que aconteceriam esse ano, vocês podem ver aí que já está sendo cancelado, falando de prorrogação para o ano que vem, porque nós estamos no início, né? Não dá para a gente prever qual que vai ser a duração disso, o que nós vamos colher disso. O que dá para ter certeza é que é um momento difícil e que nós estamos buscando não parar. Estamos aqui nos reinventando. Essa live que estamos fazendo aqui hoje é a primeira, nós nunca tínhamos feito, mas estamos aqui também com uma forma de experiência. E espero que os servidores aprovem. Eu estou aqui olhando muito para baixo, porque eu estou acompanhando aqui no Facebook, eu estou vendo as perguntas. Embora nós combinamos aqui uma dinâmica, que o Lucas e a Inês faz parte da transmissão aqui, a Inês ela vê as perguntas e transmite para nós. Mas eu estou acompanhando aqui, nós não somos profissionais nisso, mas é uma ferramenta que, a partir de agora, nós podemos utilizar para buscar aproximar as distâncias entre os filiados do sindicato. E espero que vocês aprovem, compartilhem e que façam sugestões também, né? Hoje aqui é a primeira, nesse momento nós entendemos que era importante estar aqui os advogados, porque nós estamos recebendo essas dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, e eu acho que dessa forma que nós propomos aqui hoje, é uma forma que vai ficar gravada, o pessoal vai poder estar vendo em outro momento, né? Os que não puderam participar agora presencialmente, mas a intenção é ajudar. A intenção é melhorar a prestação de serviço, que vocês nos ajudem também, porque o sindicato é a voz da categoria. A categoria ela tem que trazer as suas necessidades para que a gente possa estar trabalhando. Embora nós somos categoria, porque o sindicato é composto de uma diretoria com colegas de várias regiões do estado. E esses colegas também nos passam as dúvidas e necessidades da região. Mas, conforme eu disse no começo,
Os números oficiais nós não temos. E os números oficiais, eles também divergem. Porque você olha no DEPEN, tem um número oficial. A SAP passa um número oficial para o Globo, para o R7, e aí fica difícil. Então, nós temos que ter consciência de levantar a situação real da nossa unidade e estar passando para a entidade que te representa. Porque essa entidade é que tem o poder de cobrar dos órgãos públicos. Hoje, aqui em Bauru, nós tivemos aqui notícia que um colega teve que ser levado às pressas por problema de falta de ar. Um colega do CPP2, se não me engano. Até o momento eu não tive nenhuma notícia. Mas as notícias têm que chegar para que a gente tenha conhecimento. O Dr. Wesley falou que tem mais algumas questões que ele quer pontuar. Tem mais alguma pergunta, Inês? Tem duas perguntas. Eu acho que são as duas últimas, né? Nós estamos há quase 2 horas já. O Luiz Brito, de Havaiandava, ele pergunta, em relação aos aposentados, essa resolução de antecipação do 13º, o recurso é individual ou coletivo? Qual o nome? Perdão? Luiz Brito, Havaiandava. Seu Luiz Brito, pode ser feito individual. Pode ser feito individual. O senhor está ouvindo, o senhor ouve essa perda, o senhor pode estar nos procurando aqui via WhatsApp ou e-mail e para a gente estar ingressando individual. O senhor Gessílio, de Presidente Prudente, boa tarde a todos. Presidente Gilson e advogados, quando voltará o pagamento de férias e afins? Bom, ainda não temos uma data, né? Como o próprio Gilson disse, é uma novidade aí para nós. O que nós estamos vivenciando é único, nunca vivenciamos isso. Enquanto pendurar esse período aí emergencial, em tese está suspenso. Acreditamos que isso volte à normalidade, beirando aí o final do ano. Eu acredito dessa forma. Bom, encerradas as perguntas, eu quero apenas fazer as considerações finais. Em primeiro lugar, em nome do Corpo Jurídico, quero agradecer a todo o servidor penitenciário, independente do cargo, CIAS, PVP, área médio, que está trabalhando agora por ser serviço essencial, representando aí, a gente quer manifestar um enorme agradecimento, né? Porque são esses profissionais, né, da segurança pública, da saúde, dos serviços essenciais que estão na linha de frente dessa pandemia nesse momento, né? Então, por conta desses profissionais, né, agora especificamente os servidores penitenciários estarem na linha de frente, que boa parte da população pode ficar em casa. Então, em primeiro lugar, poder manifestar os sinceros agradecimentos, né? Também está colocando aqui que hoje eu e o Dr. Tuta estivemos aí presentes nessa live para tentar bater um papo, esclarecer algumas dúvidas, né? Com toda certeza, pode uma ou outra pergunta não foi respondida de forma que tenha solucionado toda a dúvida do filiado, mas como a gente comentou, a gente vai estar à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, pode mandar diretamente para a gente que a gente responde a todos, tudo bem? Também quero agradecer em nome do Dr. José Marques, que é o responsável pelo departamento jurídico do sindicato. Então, nós hoje temos uma equipe forte, consolidada. São 12 advogados que atendem a todas as regiões do estado todo, sob a liderança do Dr. José Marques, né, que muitos, né, não têm conhecimento, mas só de advocacia, o Dr. José Marques tem mais de 40 anos de militância, tanto na advocacia como na área sindical. Então, passo essa informação
para que toda a categoria fique segura, porque com relação ao respaldo do jurídico, né, por termos o Dr. Marcos na liderança do nosso departamento. Também agradeço os demais membros da nossa equipe do jurídico que não estão hoje presentes, né, mas estarão nas futuras lives aí. Agradecer especialmente aí o Dr. Tuta, o Gilson presidente, os jornalistas, né? Serviço essencial também, tem um aí tossindo, né? Deixa eu sair correndo daqui. Tá bom? Tuta, quer falar alguma coisa? Bom, eu replico aqui as palavras do meu colega Dr. Wesley. Também deixo aqui meus agradecimentos a todos aqueles que nos assistem. Também, por fim, eu enalteço toda a categoria que estão aí, linha de frente aí. Não sabemos que não é fácil o dia a dia, ainda mais numa situação global, né, Covid-19. E dizer que estamos aqui à disposição. Nós temos vários canais de comunicação, nós temos e-mail, nós temos WhatsApp, várias linhas de WhatsApp. O meu em particular está à disposição, vocês podem contar, fazer pergunta que acharem necessária. Que nós aqui somos compostos aqui em 10 advogados, temos mais os advogados da subsede, então nós vamos estar aqui interagindo constantemente para trazer a vocês aí todo o respaldo jurídico, estar atento a toda a movimentação do Estado, que muitas vezes tímido, se não omisso nesse momento, né, que parece que tudo indica que foi o servidor que provocou esse Covid-19, quando na verdade ele deveria enxergar com outros olhos e ver que a situação é outra. Então, eu deixo aqui mais uma vez meus parabéns a toda a categoria. Agradeço aqui o Gilson, nosso presidente, está de parabéns pela essa atitude louvável. Logo no começo, um dos primeiros a seguir a orientação, já fazer essa paralisação, buscar os remédios jurídicos de forma eficaz, procurar junto às unidades se estavam correspondendo com a legalidade. Então, meus parabéns mesmo. E parabéns ao Dr. Wesley, que está aqui conosco no dia a dia, labutando e buscando soluções emergenciais. Obrigado. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos os companheiros que puderam participar, enviando perguntas, sugestões. Eu vi que teve um colega aqui que já sugeriu uma próxima live a respeito de previdência, do nosso caso específico, né? Mas eu já quero adiantar que nós já tínhamos conversado aqui de ter uma live na semana que vem. Só não temos ainda tema definido, porque a gente vai começar a adotar pelo menos um assunto por semana. E a sugestão da Previdência, se não for no caso a semana que vem, pode ser num outro dia aí. E espero que tenha atendido a expectativa dos que acompanharam a transmissão ao vivo. Tenho só a agradecer pela participação, a participação do Dr. Wesley, Dr. Tuta, a Inês e o Lucas, que são o pessoal da comunicação. E dizer que estamos aqui trabalhando por nós, pela categoria, pelo melhor da categoria, pelo reconhecimento, valorização, e vamos enfrentar essas situações que são postas pelo governo, pelo executivo, mas entendemos que o momento é difícil. Infelizmente, o sacrifício é de todos, inclusive na questão do fique em casa. Tanto que nós também, logo no comecinho, estivemos aí na frente de algumas unidades aqui de Bauru, seguindo o que já vinha sendo disseminado pelos servidores da saúde e a própria Polícia Militar. Visitamos algumas unidades com um cartaz que diz a frase "fique em casa, estamos aqui por você".
Somos serviço essencial, precisamos estar ali promovendo a segurança da sociedade, mas é muito importante que quem puder ficar em casa, fique em casa. Muito obrigado pela participação, esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado.